Leitura comentada de Finis, pelo professor Rodrigo Raposo. Assista ao vídeo na íntegra e tire todas as suas dúvidas. Outra razão que teria dado origem à popularidade dessa crítica atribuída à teoria da lei natural é que essa objeção ela é verdadeira com relação a algumas teorias renascentistas e seguintes a ela acerca da lei natural. Então, e a própria doutrina estoica do direito natural seria passível dessa crítica. Então, o estoicismo e a doutrina da lei natural do Renascimento, elas tentariam, a partir de descrições de fatos, extrair normas de comportamento. Então, Finis vai dizer, então, com relação a essas teorias, a crítica talvez tenha alguma razão de ser, né? Vocês lembram que às vezes eu comento, né? O direito natural é criticado por ser perfeito e imutável, o direito natural é criticado por ser um conjunto de normas que já existem, que estão aí apenas para ser declaradas pelo legislador. O direito natural ele é falho, porque como é que ele pode pretender ser imutável num mundo em que a cultura muda constantemente, né? Uma outra crítica que se soma a essa como é que eu posso ter um direito natural que tenta fazer considerações de dever ser a partir de considerações sobre o ser, né? Só que essa crítica, ela vai se encaixar a uma determinada concepção da lei natural, que é a concepção da lei natural dos iluministas lá do século XVIII. Né? Então, o Finis ele vai tentando explicar, né, por que se tornou tão comum acusar a teoria da lei natural de incorrer na falácia naturalista. E ele vai dizer, uma última razão para isso é que Tomás de Aquino diz que a virtude humana é conforme a natureza dos seres humanos. Aí ele vai dizer, bom, aqui eu tenho algo mais interessante. Porque, de fato, Tomás de Aquino afirma que a virtude humana ela está de acordo com a natureza dos seres humanos. Então, e aí? Eu tenho, então, uma natureza humana, um fato que é do ser humano, e a virtude, então, está de acordo com essa natureza humana, então, aqui eu tenho a falácia naturalista. Aí o Finis vai dizer, não é bem assim, porque eu tenho que entender qual é a concepção de virtude com a qual Tomás de Aquino está trabalhando, né? E aí ele vai dizer, a virtude humana, ela é análoga a uma qualidade, a uma virtude, que pode ser dita de qualquer coisa que seja um exemplar bem desenvolvido de sua espécie, né? Então, a flor que floresce, né? Ela teve ali a virtude dela, né? A mãe que gera uma criança e dá a luz a ela. Então ela chegou ao apogeu daquele processo, né? Então o indivíduo que nasce, cresce, se desenvolve fisicamente quanto ser humano. Então os processos, os eventos que acontecem e que chegam à finalidade que deveriam chegar, eles são dotados ali de uma certa virtude, ou seja, no caso aí eles foram bem-sucedidos em alcançar o fim a que se destinavam. E ele vai dizer, ora, então o que ele quer dizer com isso? A conformidade ou contrariedade à natureza humana é a razoabilidade. O que ele quer dizer com isso? Ora, que o ser humano tem uma característica principal, né? Qual é a grande característica da natureza humana? É que nós temos intelecto, nós somos dotados de razão, nós criamos cultura para resolver problemas. E aí o Aquino vai chegar à conclusão de que o moralmente correto, conforme a natureza humana, é aquilo que é conforme a razão. Então, a conformidade à natureza humana e a conformidade à racionalidade são a mesma coisa. E quando o indivíduo consegue ser racional, ele estaria sendo moralmente correto, né? Então, aí aqui vai ter uma baita de uma controvérsia sobre o que é exatamente o que Tomás de Aquino quis dizer com isso, né? Então, em que medida ele estaria ou não incorrendo na falácia naturalista? E aí eu vou ter um outro problema, que é um problema aristotélico,
né? Vejam, essa questão da falácia naturalista é um problema que Hume vai colocar no século XVI, né? Mas que, por exemplo, um filósofo da antiguidade não teria esse problema, porque para a filosofia antiga, e eu diria que até para a filosofia medieval, considerar que uma coisa tem um propósito, né, considerar que as coisas têm um determinado telos, não era algo absurdo, né? Então, dizer, por exemplo, qual é o propósito de uma cadeira? É que alguém sente. Qual é o propósito de uma lousa? É que alguém escreva nela, né? Qual é o propósito de um ser humano? Usar a sua faculdade racional. Qual é o propósito de uma árvore frutífera? É dar os seus frutos, né? Então, fazia parte da concepção do mundo, da cosmologia da filosofia antiga, admitir que as coisas têm um propósito e que quando as coisas atingem o seu propósito, elas atingiram ali o sucesso e elas realizaram ali algum tipo de virtude, né? Então, a virtude é a realização de um potencial, né? A virtude é a realização do propósito para o qual alguma coisa, alguém, um animal existe, né? Tudo bem. Então, em Aristóteles e em Tomás de Aquino, a existência de uma finalidade nas coisas e nos entes não é algo estranho. Mas em algum momento, ali no final da modernidade, no final da Idade Média, no começo da modernidade, digamos assim, no Renascimento, né? Isso mudou, né? E com Hume eu vou chegar à conclusão de que as coisas elas não têm um propósito em si e que a realização da virtude ela tem uma natureza moral e a moral tem que ser distinta do que é a natureza das coisas. É como se ele dissesse, olha, o fato de uma cadeira existir para alguém sentar nela, quando alguém senta na cadeira, a cadeira não está sendo virtuosa, né? Então, faz sentido a crítica, né? Então, virtude é outra coisa, né? Então, o indivíduo que é racional, ele pensa. Quando o indivíduo racional pensa, ele não está sendo virtuoso. Ser virtuoso é outra coisa, né? Então, daí se foi fazendo, digamos, uma separação entre a realização dos potenciais que as coisas têm, que as pessoas têm, que os entes têm, e o tipo de decisão de natureza moral que indivíduos racionais podem tomar. Então se tentou fazer essa distinção, né? Então Hume seria o sujeito que foi o responsável por isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. Aproveite e assista ao vídeo recomendado para aprender mais sobre esse assunto.